Hello students, good morning. We are starting our class, but we need to see the unit 4 again. So, let's see some points. Turma, aqui eu coloquei alguns tópicos que a gente precisa focar para a gente compreender exatamente o que trabalha a unidade 4. Por isso, nós estamos retomando. Ela tem vários pontos e a gente não vai conseguir finalizar assim tão rapidamente. A gente precisa ver por partes. Na aula passada, nós vimos a First Conditional. First Conditional que estava na page 35 do Student Book. Hoje a gente revisa um pouquinho dessa First Conditional, tá? Nós temos também um vocabulário, que são signos, os signs. Aqui vocês perceberão que são palavras simples, assim como em português, porém tem alguns pontos que a gente precisa ver para não termos nenhum tipo de confusão. Depois, outro ponto que nós temos nessa unidade são as prepositions e os phrasal verbs. Esses dois pontos são pontos que a gente vai precisar ver mais detalhadamente. Então, hoje eu introduzo os prepositions para vocês. Nós vamos ver um tipo de preposition especificamente, porque esse é um conteúdo que requer um pouquinho mais de cuidado, então nós vamos ver em mais partes, certo? Então, vamos retomar um pouquinho da first condition, vamos ver um pouquinho dos signos e vamos iniciar as prepositions. Então, vamos lá, turma. Eu montei um esqueminha para a gente relembrar um pouquinho, bem rapidamente, a first condition. Turma, então, se eu for para a Inglaterra, eu encontrarei você. Vejam que aqui nós temos uma frase condicional, se eu for para a Inglaterra, e vamos ter uma consequência que está no futuro. Isso aqui em inglês ficaria: If I go to England, I will meet you. Então, nós temos a primeira oração com a condicional, com C em português, if em inglês, e temos a segunda, que é a consequência que está no futuro, né? Tanto em português quanto em inglês. Então, é uma condição. Se eu for, acontecerá outra coisa. Eu encontrarei vocês, né? Na sequência, eu quero só relembrar o texto, porque nós vimos esse texto na aula passada, né, com esses fragmentos também. Como eu estou relembrando a first conditional, eu coloquei aqui novamente para vocês. Deixa eu só marcar. Bom, turma, isso nós tínhamos feito na aula passada, né? Nós tínhamos marcado já pegamos o texto, superstitions, esse era o nosso texto, que traz algumas superstições em diferentes países. Então, nós temos there are many different superstitions. E daí eles vão dando um exemplo de cada país. Aqui eu destaquei alguns e nós marcamos as frases condicionais que o texto trouxe. Mas o que o texto faz? Ele traz mais do que um conteúdo. Como ele trabalha? Preposição, os phrasal verbs, a first conditional, ele envolve mais assuntos. Então, esse texto é importante a gente retomar em algumas situações. Aqui, nós vimos apenas a first conditional, mas a gente não pode esquecer que ele tem as preposições também, ele tem os outros assuntos. E aí, provavelmente, a gente vai acabar retomando também outras atividades. Na aula passada, eu deixei algumas tarefas para vocês. Então, deixa eu colocar todo o slide aqui. Bom, nós tínhamos algumas atividades no Student's Book, mas essas atividades aqui nós vamos corrigir somente na nossa aula online, porque aí a gente consegue conversar e eu consigo ver também se vocês ainda continuam com alguma dúvida. Isso aqui no Student's Book. No Workbook nós tínhamos essas outras atividades aqui, a 1, a 2. Essa atividade número 1 nós vamos fazer agora juntos, que era o que eu pedi? Que vocês identificassem no texto as situações de frases condicionais. Foi uma atividade adaptada. Abaixo tem uma atividade seguinte que é para a gente responder as perguntas sobre o texto. Essa aqui a gente faz na aula online também. E na plataforma eu disponibilizei em PDF uma atividade para vocês exercitarem as first conditions, que a gente corrige também na nossa aula online. Bom, o texto
do workbook, que eu pedi que vocês lessem e marcassem as first conditional sentences, era esse. Então, ele tem uma divisão, né? Ele trata de diferentes personagens e esses personagens trazem algumas superstições no país deles. Então, eu marquei para a gente corrigir, eu já deixei marcada as frases condicionais. Vejam. Bom, o primeiro personagem é um japonês e ele diz assim, na cultura dele, né? People say that if you find white snake, you will be lucky in life. Se você encontrar uma cobra branca, você terá sorte na vida. Superstição do país dele. Do Brasil, a Renata traz uma superstição que eu particularmente não conhecia, mas nós tínhamos, a nossa função aqui era identificar essa superstição. O que ela diz? If you put the sugar into your cup before you put the coffee in, you will become rich. Ela diz antes que no nosso país a gente toma bastante café, enfim, e se você colocar açúcar na xícara antes de colocar o café, você ficará rico. Superstição que ela diz que tem aqui no Brasil. Como o Brasil é muito grande, talvez seja uma superstição de alguma região, né, que a gente não saiba. Não sei se vocês já ouviram isso, eu ainda não tinha ouvido, mas a gente está sempre aprendendo, né? No último texto, não tem nenhuma frase condicional assim específica. Ele conta toda uma situação e ele fala sobre uma cultura da Espanha e que eles têm a superstição de que o sapo traz sorte, né? Então ele diz assim, when students have an important exam, many of them touch the frog because they believe that this will bring them good luck. Então, ele fala sobre um sapo que tem na universidade que os alunos antes da prova passam para tocá-lo. O que eu fiz aqui, como ele não trouxe a frase condicional, eu criei uma frase condicional para mostrar para vocês, usando a superstição que ele apresenta. If you touch the frog, it will bring good luck for you. If you touch the frog, it will bring good luck for you. Seria a frase condicional se a gente fosse adaptar, mas ela não estava no texto. Eu só coloquei para a gente retomar um pouquinho como que a gente formaria essa condicional. Vejam que eu usei a primeira frase no presente e a segunda frase no futuro, ok? Bom, o próximo ponto agora é a questão do vocabulário. Turma, sobre o vocabulário, vejam esse slide. Isso aqui é uma atividade que nós temos no nosso livro. O livro traz esse vocabulário e abaixo ele traz uma atividade de listening. Essa atividade de listening a gente vai adaptar, porque a gente não consegue ouvir, né, esse texto nesse momento. Então, vamos adaptar. Mas nesse momento, o que eu quero focar com vocês? Quando vocês olham, até pelos nomes, eu imagino que vocês consigam identificar facilmente de que signo trata. Só que tem algumas situações que eu preciso chamar bastante atenção. Claro, gente, olha só. Aries tem uma diferença de escrita em português, algumas a gente tem acento, não tem acento. Nós temos aqui palavras cognatas que são também fáceis de serem identificadas. Mas o que me preocupa na realidade são alguns signos, como este, por exemplo. Nós temos Leo. Isto é o signo. Gente, tem que cuidar para não confundir o signo com o animal, porque o animal é lion. E se a gente estiver falando de signo e escrever lion, vai estar incorreto. Aqui são os signos. A gente não pode fazer essa confusão com os animais. Então, vejam, Leo, não é lion. Taurus, ou seja, é touro. A gente não pode pensar em vaca, boi, enfim. Outra situação é Gemini, que é gêmeos. Lembrem que a gente tem a palavra twins em inglês, que são gêmeos, mas gêmeos irmãos. Não pode ser usada, não é sinônimo, tá, gente? O signo tem que ser assim.
Depois, temos também Scorpio, que Scorpio termina com O, não é como o bicho é Scorpion, com N no final. Então, cuidado com essas situações. E Pisces, que é peixes, de novo, o bicho é fish, mas não dá para usar aqui, é Pisces. Certo, turma? Então, bastante cuidado com essas situações, né? Cuidado para não confundir. Nós estamos falando de signos e não de animals. Bastante atenção nesses pontos, tá? O próximo foco, agora, nosso próximo ponto, então, são as prepositions. E a gente já retoma. Só um minuto, por favor. Então, pessoal, retomando a nossa aula, nós vamos agora partir para as prepositions. Antes de qualquer coisa, gente, o que vocês precisam entender o que é exatamente preposição, né? Preposition. A preposição são expressões que ligam termos. Então, eu coloquei um conceito para facilitar, é a palavra que liga dois termos e que estabelece uma relação entre eles. Ou seja, a gente liga as palavras usando a preposição, as expressões, e isso faz com que tenham sentido. A gente estabelece uma relação entre as duas palavras que no primeiro momento estavam separadas. Por exemplo, quando a gente tem gosto de mamão. Gosto é uma palavra, mamão é outro. O de é a preposição que uniu os dois, que fez com que virasse uma frase que tivesse um sentido real. E nós temos alguns tipos de preposição. Nós temos as preposições de tempo ou duração, que é a primeira tipo de preposição que nós vamos estudar, porque como ela é dividida em categorias e o conteúdo é mais extenso, algumas exigem conhecimento de algumas regras, a gente vai estudar por partes, tá? Então, a preposition of time é a preposition que nós vamos estudar hoje, basicamente. Mas eu vou introduzir todas e mostrar para vocês os tipos. Então, nós temos 4 tipos de preposição: a de tempo, lugar, direção, relação lógica. Primeiro que nós vamos ver é de tempo, que é a time, a preposition of time. Depois, preposition of place, que vai ser na aula seguinte, tá? Depois, direção ou movimento e a relação lógica geral, certo? Hoje vamos entender um pouquinho o que é cada uma delas, por que elas têm essa classificação, e vamos ver algumas regrinhas para o uso da preposição de tempo. Então, como tinha no outro slide, nós temos as preposições de tempo e as preposições de lugar, né? Qual é a diferença? Quando a gente faz essa ligação, a gente usa a preposição para conectar, ela vai nos fazer alguma referência a tempo, certo? Então, vejam os exemplos. I have classes at 8 o'clock. Eu tenho aulas às 8 horas. Esse 8 horas deixa muito claro que a gente está estabelecendo uma relação com o tempo. Então, esse at estabelece uma relação de tempo, por isso que a gente diz que ela é uma preposição de tempo. I saw him after you left, I saw him before he left. Eu coloquei duas frases bem parecidas, troquei um pouquinho, troquei a preposição e o finalzinho dela, mas vejam, esse after significa depois que ela saiu, depois que você saiu, né? After you left. Se é depois que você saiu, isso dá uma ideia de tempo, o tempo seguinte, o momento seguinte. E o before dá uma ideia do momento anterior. Então, eu vi antes, ou seja, eu vi antes que ele saísse, né? Então, esse vi antes também faz referência a um tempo, ao momento, por isso que a gente diz que é de tempo. As preposições de lugar, elas fazem uma referência a um determinado local. Vejam que aqui no exemplo eu usei at e aqui eu também usei at na preposição de tempo, na preposition of time, e aqui de lugar também. Vejam que o que faz ela mudar de classificação é a palavra com que ela está fazendo essa relação. Quando a gente diz she is at school, ela está na escola, escola dá uma ideia de lugar. Então, at agora passou a ser uma preposição de lugar. My pen is in my bag, a minha caneta está na minha bolsa. In my bag dá uma ideia de lugar, o lugar onde está a caneta. The book is on the table, o livro está sobre a mesa, o local onde o livro está, local, lugar, preposição de lugar. Os outros dois tipos, vamos ver rapidamente também, com exemplos.
Vejam, a de direção, preposição de direção ou movimento, ela vai dar uma ideia de deslocamento, de movimento mesmo. She's leaving from my house. Ela está partindo da minha casa, ou seja, ela está saindo daqui, isso dá uma ideia de movimento. E she's going to your house. Ela está indo para a sua casa, também dá uma ideia de movimento. Vejam que nós usamos to e from. A relação lógica eu botei do you want to tell me about it? Você quer me falar sobre o assunto? Pensem, lembrem que esse about é sobre, mas ele não é sobre no sentido de lugar, né? Embora em português esse sobre tenha vários significados, em inglês nós temos palavras diferentes para indicar ou se é sobre o assunto ou se é acima. Então, isso a gente vai ver no outro momento. Mas lembre que esse about aqui, que é sobre o assunto, não dá ideia de localização. According to, de acordo com, né, a Sarah. Então, a Sarah coloca um ponto de vista, né, e ela faz aqui a ligação, então, com a frase. Vejam, according to Sarah, they are not getting on very well at the moment. De acordo com a Sarah, eles não estão muito bem no momento. E assim a gente viu um pouquinho o exemplo de cada um. Mas vamos ver então preposition of time, que é o nosso foco hoje. Vejam, eu montei uma tabelinha com algumas prepositions. Algumas são muito fáceis de serem usadas porque quando a gente entende o significado, a gente usa da mesma forma que usaria em português, então elas acabam sendo mais simples. Tipo between é entre. Então, vejam o exemplo. We will not work between Christmas and the New Year's Eve. Nós não trabalharemos entre Natal e Ano Novo. Nós diríamos assim em português, então se eu lembrar que between é entre, eu vou usar perfeitamente. A mesma coisa during, after, for, from e assim por diante. Mas essas três preposições eu quero manter um foco agora com vocês. Vejam, todas elas são prepositions of time. A questão é que on, in, at são prepositions bem comuns e elas não são só prepositions of time. Então, requer alguns cuidados também para diferenciar. E outro ponto importante é que se vocês observarem, muitas vezes elas podem ser traduzidas da mesma forma. On pode ser em, no, nos, na, nas. In também pode, em algumas situações, ser em, no, na, nos, nas. At, a mesma coisa, em, no, nos, nas, enfim. Elas podem repetir. Só que, claro, tem outras informações. Vejam, eu coloquei at, as com crase, porque esse as com crase é o as que a gente usa antes de horas no Brasil, né? Então, ele não tem necessariamente só aquela tradução, mas algumas traduções são incomuns entre as três. E aí alguns alunos confundem, algumas pessoas confundem, né? E nós vamos agora ver essas regrinhas para aprender a diferenciar o uso entre on, in e at. Turma, eu vou disponibilizar em PDF, depois vocês podem olhar, anotar, registrar no caderno todas as prepositions. Não vou me estender muito lendo, mas elas vão ficar disponíveis para vocês, tá? Então eu coloquei assim, ó. We use at for a precise time, hour or holiday period. O que isso quer dizer? Eu uso para um tempo preciso, para hora ou para um período de feriado. Então, quando eu digo no Natal, na Páscoa, eu também usaria at Christmas, at Easter, ou para hora exata, como no exemplo anterior. Aqui também eu botei I have a meeting at 8 o'clock. In, a gente usa para referências sempre de datas, porém não pode aparecer o dia. Então, se tiver mês, in, se tiver estação, in, ano, século, vejam, eu coloquei todas as situações aqui. Porém, não pode ter dia, porque quando aparece o dia, nós usamos on. Então, se for a data completa, ou se tiver mês e dia, tem que ser on. Se tiver só mês, vai ser in. Certo, turma? Então, vamos para os exemplos. I have a meeting at 8 p.m. We arrived at midnight. Nós temos um encontro às 8, nós chegamos à meia-noite. Jane went home at lunchtime. A Jane foi para casa na hora do lanche. Vejam que aqui nós traduzimos como às 8, a
meia-noite. Agora, na hora do almoço, perdão, at lunchtime, na hora do almoço, vai ser na. They sing at Christmas, eles cantam no Natal. Vejam que nós traduzimos como no. No slide seguinte, então, eu coloquei mais alguns exemplos, agora especificando in e on. Vejam o que eu disse antes. Usamos in para quase tudo o que se refere à data, só não quando tem dia. Então, vejam, in October, in 1992, in the future. E também, galera, olha, não esqueçam que para partes do dia também, tipo in the afternoon, in the morning. Porém, vejam, partes do dia usamos in. Só que com a expressão night, nunca. Gente, night está com T a mais aqui, tá? Tem um errinho de digitação, é N-I-G-H-T. At night. Então seria in the morning, in the afternoon, in the evening e at night. Não in. Com night não se usa a palavra in. E vejam, ignorem esse Tzinho que tem a mais aqui, tá? É N-I-G-H-T. Desculpem, foi um erro de digitação. Depois tem on. Do you work on Mondays? My birthday is on October 24th. E on New Year's Day. Vejam, turma, que aqui nós temos dias. Nós temos segundas, ou seja, Mondays é um dia da semana, portanto, on. Aqui nós temos o mês, como tínhamos aqui, porém apareceu o dia. Apareceu o dia, a gente usa on. E aqui, dia de ano novo, também on, porque tem a palavra dia. Aqui abaixo tem uma outra expressão, turma, que é bem importante vocês observarem. Eu coloquei a expressão on plus day plus part of the day. Por que eu coloquei aqui? Porque quando a gente usa part of the day, como foi aqui, a gente viu que a gente usa in, quase sempre, né? Com exceção do night, que é at night. Porém, quando ela está no conjunto, essa segunda parte aqui não pode aparecer preposição. A preposição só aparece concordando com o primeiro termo. Então, vejam um exemplo. We will have a party on Friday night. Eu não posso colocar a expressão at night, porque eu já usei on antes de Friday. Então, a gente usa uma só, on Friday night. Vejam aqui, turma, night, aqui sim está digitado corretamente, tá? É assim que se escreve night. Aqui são outros exemplos, ó, morning, Monday morning, on Monday morning. Vejam que a gente não pode usar o in, porque a gente usou o on antes de Monday e a gente vai usar uma preposition apenas, tá? Aqui, turma, é um exemplo para vocês entenderem por que é possível encontrarmos as duas formas. A gente diria, antes de final de semana, the weekend, nós temos as duas possibilidades de usar, porque at é usado pelos britânicos e on é usado pelos americanos. Então, é possível que lendo um texto, em alguns momentos vocês encontrem algo do tipo at the weekend ou on the weekend. Então, o exemplo aqui poderia ser I played football at the weekend ou I played football on the weekend. Ambas estariam corretas. Agora eu quero que vocês observem e tomem bastante cuidado. Por isso eu escrevi take care. Vejam, at, on, in. Nós estávamos vendo agora há pouco e vendo algumas regrinhas. Então, segundo as regrinhas, bom, on quando tiver dia, in quando tiver períodos, quando tiver estações, anos. E eu coloquei algumas frases aqui para vocês observarem. Olha a minha frase. It was on last Friday. Vejam que nós vimos que a gente usa on com o dia da semana. Porém, aqui tem uma coisa inadequada. Essas minhas frases não estão corretas. Embora eu tenha usado on com o dia da semana, existe uma regra que quando aparecerem essas 4 palavras, essas expressões aqui, nós não podemos usar mais as preposições. Então, as minhas 4 frases estão inadequadas, porque todas têm uma delas. Vejam, eu botei last, next, this e every.
Portanto, eu não poderia usar essas preposições. Então, para deixar bem marcado, botamos um xizinho. Vejam que com essas expressões a gente não usa as preposições. Vamos corrigir então as minhas frases que estavam inadequadas. E ficou It was last Friday. Vejam que a preposição não vai ser usada. E fechamos os exemplos. Turma, tentei resumir da melhor forma possível para esclarecer, mas eu estou à disposição e também a gente esclarece melhor depois na nossa aula online, tá? Preparei algumas atividades para vocês exercitarem, porque como é bastante informação, a gente realmente memoriza quando a gente exercita. Primeira atividade eu coloquei, leia o texto Superstition and find the preposition of time. Leia o texto Superstições, aquele texto que a gente já tinha trabalhado, né? Eu coloquei aqui alguns fragmentos, mas é o texto que nós havíamos trabalhado, vejam, certo? Ó, e o que eu quero que vocês façam, então, que vocês leiam o texto e identifiquem as preposições de tempo. Vamos ver se vocês vão conseguir diferenciar, que tem outros tipos de preposição também, mas vamos ver se vocês já conseguem diferenciá-las. Vamos para a atividade seguinte. Só um minutinho. São mais algumas. Essas atividades aqui são atividades para nós assinalarmos. Na realidade, a gente tem que completar as frases. Isso vai acontecer na atividade número 2, na atividade número 3, na 4 e na 5. Nós temos frases para completarmos com as preposições. E aí vocês vão escolher a alternativa correta. Aqui também, certo? Para a gente fazer a mesma coisa, completar com a alternativa correta. E por último, turma, eu vou pedir que vocês leiam, só um minutinho para eu achar aqui, já mostro. Quero mostrar para vocês uma atividade que eu vou pedir que vocês façam também. Essa atividade aqui está logo abaixo daquela imagem dos signos no livro de vocês. Ela pede que vocês completem ouvindo o áudio que deveria estar disponível. Como nós não temos esse áudio, eu coloquei as respostas para vocês e a atividade que eu quero na realidade é que vocês traduzam as frases seguintes, certo? Então, nós vamos fazer o quê? Traduzir essas frases. E aí a gente encerra esse conteúdo por hoje. Então, turma, é isso. Tem algumas atividades, são 6 atividadezinhas para vocês fazerem como tarefa. Semana que vem nós corrigimos. See you. Bye bye, guys.